Tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo o cheirinho? Olímpia nele, chupa o molambo. Fala, Vascaíno. Fala, Vascaína. Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje o dia promete, vai ser agitado. Estamos felizes porque o Mulambo foi eliminado aí da Libertadores. E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre essa situação do jogo aí entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. A parada virou. Acho que o jogo vai ser de igual para igual. O Vasco não é mais azarão. A gente vai explicar aqui toda essa situação. Iremos falar aí sobre um assunto chato, porque ontem o Vasco tomou uma enquadrada aí do Rodrigo Caetano e do presidente do Tucumã. Eu vou contar o babado para vocês. Paulo Braxi hoje vai fazer uma coletiva daqui a pouco, meio-dia e meia, e vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Coloquem a atenção, porque o empresário confirmou que o Vasco pode estar anunciando o jogador nessa sexta-feira aí, certo? Me acompanhe até o final para você tomar conhecimento de quem é esse jogador. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora pro vídeo. Vamos começar falando aqui de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. O seguinte, meus amigos, a torcida do Vasco comprou todos os ingressos para o jogo lá em Bragança. Vai ser 50-50. O jogo é em São Paulo, mas o campo é neutro. A torcida do Vasco vai gritar, é o reencontro da torcida do Vasco com o time após a punição que foi imposta. E ontem o Red Bull Bragantino foi eliminado da Copa Sul-Americana para o América Mineiro nos pênaltis. E evidentemente que isso vai trazer um baque muito grande para o Red Bull Bragantino, porque psicologicamente não estava esperando de ser eliminado desta competição. O Red Bull Bragantino, que só tinha tomado 16 gols no Campeonato Brasileiro, em 18 rodadas, tomou 3 gols ontem, pessoal. Essa é a situação. Nosso treinador já definiu a equipe, certo? Novidades aí, o Bambu mantido ali como lateral, Medel na zaga, certo? O Jair retorna ao time e ontem quem treinou como titular foi o Sebastião Ferreira. Então o time do Vasco da Gama, tá? Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo Pelé, Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes, que será o substituto de Praxedes, Paulinho, Aureliano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira, pelo menos por enquanto. E o seguinte, tá? O Vasco é o 19º colocado, com um jogo a menos. O Vasco está a 6 pontos atrás aí do Bahia, que é o 16º colocado. Bem, pessoal, o Vasco ontem, tá? Só lembrando, já registrou o Rossi vai para a partida, ficará como opção no banco de reserva. Ontem a gente tomou conhecimento de um assunto muito chato. O Rodrigo Caetano e o presidente do Atlético Tucumã vieram cobrar, porque, respectivamente, o Vasco está devendo o Atlético Mineiro e o Tucumã
sobre as negociações de Jair e de Capasso. Inclusive, o Atlético Tucumã ingressou ontem com um pedido lá na FIFA, isso mesmo, de punição, cobrando o Vasco da Gama. O Nacional do Uruguai, no caso do Pumita, já tinha feito. É uma das perguntas que tem que ser feitas aí para o Paulo Brax nessa coletiva. Onde foi parar o dinheiro? Por isso que eu sempre me posicionei contra essa SAF aí no Vasco. Porque esses caras estão aí roubando dinheiro de você, sócio, torcedor, certo? Está roubando dinheiro aí da instituição e não paga ninguém. A grande pergunta é, se o Josh pegou um empréstimo de 5 milhões aí para a irmã dele, em nome da SAF, por que esses caras não têm dinheiro para poder pagar o básico? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, porque o Vasco negocia aí com 3 jogadores. Ontem surgiu uma informação que o Vasco estaria negociando um jogador de 35 anos, que é o Nico Gaetan, jogador que passou pelo Atlético de Madrid, passou pelo Benfica, o último clube dele foi o Poços Ferreira, lá de Portugal. O Vasco estaria negociando aí com esse meia veterano, certo? O Paulo Brax hoje deve falar sobre isso, assim como a situação aí do Robert Pereira, jogador aí de 32 anos, perfeito, que era lá da Udinese, está sem clube aí, e o Vasco promete aí ir atrás desse jogador. Agora, ontem a gente teve a confirmação, sim, a gente teve a confirmação ontem, o martelo está batido aí, que o Vasco estaria muito próximo, mas muito próximo mesmo, do acerto aí com o jogador Alan Sonoro. O empresário dele confirmou e a gente até pode ter o desfecho dessa negociação no dia de hoje, que é um pedido aí do nosso treinador, jogador de dupla nacionalidade, cria do Independente, é um pedido aí do Ramon Dias, o Alan Sonora. Então, deu uma engrenada muito boa. Ele tinha proposta aí de 2 clubes do Brasil também, um deles era o Santos Futebol Clube, porém, a proposta do Vasco foi maior. Então, a gente pode ter o desfecho dessa negociação hoje, confirmado aí pelo próprio empresário do atleta. Perfeito? Bem, meus amigos, sobre a coletiva do Paulo Brax, a gente vai voltar meio-dia em ponto e eu quero te convidar a participar dessa coletiva, porque a gente, meio-dia em ponto, a gente vai estar aqui para poder cobrir tanto a apresentação do Rossi como a coletiva aí do Paulo Brax. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!